Pai do Senhor Jesus Cristo para os seminaristas. Vamos prosseguir com o estudo da teologia da Reforma Protestante, agora online. Na página 7 do nosso livro, estudando antecedentes da Reforma Protestante, agora vamos para o item 1, o curialismo. O termo cúria, do latim, significa corte. A Igreja Católica criou a Corte Católica Romana para que esta estivesse na mesma esfera dos reis e defendia que a autoridade da Corte Católica possuía maior autoridade. Ou seja, o que os nobres faziam, o que os reis faziam e formavam a sua corte, a Igreja Católica também organizou. Estou dando ênfase nesse ponto da história a esse envolvimento da religião com a política. A Igreja Católica, nós sabemos, na profecia, o Apocalipse a chama de a Babilônia apocalíptica. Tá bom? Então, todo esse período nós veremos como essa Babilônia apocalíptica ela se coloca numa posição de uma instituição comum, inclusive formando essa corte católica. Em uma carta ao imperador Anastácio, em 494 da era cristã, depois de Cristo, o Papa Gelásio I argumenta: duas coisas há, Augusto Imperador, pelas quais esse mundo é dirigido: a autoridade sagrada do sacerdócio e o poder real. Dessas, a responsabilidade dos sacerdotes tem maior peso. Ou seja, nesse período 494, o Papa já está se colocando acima do imperador. Na verdade, é claro que os religiosos, o representante de Deus na Terra, ele tem maior peso, mas não em assuntos políticos. Em assuntos religiosos, sim, ele tem o maior peso. Não era o caso do Papa aqui. O que eles queriam era o poder político. O comentário do nosso livro prossegue: e se os corações dos cristãos devem se submeter a todos os sacerdotes em geral, com maior consentimento deve ser dado ao bispo daquela sé, o qual o Altíssimo deseja que seja preeminente sobre todos os sacerdotes, e a quem a devoção da Igreja sempre tem honrado. Bom, então o propósito dele é colocar o líder católico, no caso o Papa, acima de todos os reis. Vamos lembrar que o Papa, o primeiro Papa, ele recebeu a autoridade de quem? Ele recebeu a autoridade do imperador romano Constantino. Isso a história prova. Quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana? Tá bom? Não é a Igreja Cristã, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi o imperador romano Constantino. Ele simulou uma conversão, porque na verdade ele nunca se converteu, tá ok? E fundou uma organização com os seus critérios. Enriqueceu essa organização e ela é hoje uma das organizações mais poderosas do mundo. Nesse período que nós estamos falando, ela era a mais poderosa. Os reis pediam a bênção do Papa, se submetiam a ele. E vamos lembrar também que o Papa marcou agora para o dia 14 de maio do ano de 2020 uma reunião em que ele vai apresentar um novo líder mundial, tá bom? Uma pessoa que seria a referência no mundo. Falando em líder mundial, nós pensamos no anticristo. Esse Papa, ele está seguindo um caminho que parece preparar o caminho do anticristo. Em 1075, o Papa Gregório VII lançou 27 afirmações sobre o poder papal. 4 delas merecem destaque. Segundo essas afirmações, o Papa, observe, é o único que deveria ter os pés beijados por todos os príncipes, que era um sinal de submissão. Ou seja, os príncipes têm que se submeter ao Papa. Pode depor imperadores. Então observe o que a Cúria Católica defende. Eles estão acima dos imperadores, acima dos príncipes. Eles seriam a maior autoridade
governamental aqui na terra. Isso não é verdade. A igreja, ela é a autoridade religiosa, não a autoridade política. O único que pode convocar sínodos, ou seja, sínodos são momentos em que eles discutem doutrinas, tá ok? Discutem em doutrinas, aceitam novas doutrinas ou rejeitam novas doutrinas. A igreja romana nunca errou, nem nunca errará pela eternidade. Que absurdo, né? A igreja católica romana, o que ela mais fez foi errar na história. Quero, inclusive, aproveitar para contar uma história para vocês de um momento da história em que dois papas, eles se dividiram. Nós vamos estudar isso mais à frente, vamos citar os detalhes. Houve uma divisão na igreja católica e surgiram dois papas. O Papa A dizia estar com a verdade, então ele excomungava o Papa B. O Papa B dizia estar com a verdade, excomungava o Papa A. Assim eles viveram, até que o Papa B morreu. E o que o Papa A então fez? Depois de um tempo ele mandou tirar os ossos, acredite se é verdade, ele mandou tirar os ossos daquele Papa do sepulcro, colocou os ossos, o esqueleto num tribunal, convocou todos os padres e falou: agora nós vamos decidir quem está certo, eu ou o Papa tal. E claro, os bispos todos ficaram a favor do Papa que estava vivo. Então eles iam lá diante do esqueleto, falavam de errado, condenavam ele: você está errado. E pronto, depois sepultaram de novo o esqueleto, para vocês verem a que nível chega a história dessa instituição. E sempre trabalhou desde o princípio para ser uma instituição política e não uma instituição religiosa. Em 1216, Inocêncio III defendeu que o Papa ocupa uma posição entre Deus e os homens, inferior a Deus, mas superior aos homens. Ou seja, ele quer se colocar como mediador entre Deus e os homens. Nós sabemos, a Bíblia afirma bem claro, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Na verdade, ele quer tomar o lugar de Jesus Cristo. E segundo, afirmou: a Igreja Católica é a luz maior estabelecida por Deus, e perto dela os reis pálidos reflexos. Ou seja, a Igreja Católica é uma grande luz, e os reis, uma luz pequenininha, só reflete um pouquinho a luz da igreja, tá bom? Isso não é verdade. Interessante que ele usa sempre o termo Igreja Católica, nunca Igreja Cristã. Em todo esse período da história, haviam cristãos verdadeiros, como nós veremos numa outra disciplina que será estudada, História da Igreja, não? Onde a Igreja Católica perseguia e matava os cristãos. Inclusive o indivíduo chamado Agostinho, que é o organizador teológico dessa instituição, ele é um assassino de cristãos, sempre defendeu e participou da execução de cristãos. Esse homem não pode estar no céu, mas algumas pseudo-igrejas hoje têm ele como referência teológica, acredite, chamado Agostinho de Hipona, mas na verdade ele é o organizador teológico da Babilônia apocalíptica. E eu não tenho dúvida em afirmar que ele é, em termos de ensino cristãos, o indivíduo mais nocivo da história da igreja. Não é à toa que ele é o organizador teológico da Babilônia apocalíptica. Em 1302, o Papa Bonifácio VIII defendeu: só havia uma igreja verdadeira, a católica. Só Deus pode julgar o Papa. Olha, que herege, né? O Papa é a única autoridade para a salvação. No livro Teologia da Reforma Protestante, ou Teologia dos Reformadores, de George Timothy, na página 34 e 35, ele diz: declaramos, estabelecemos, definimos e pronunciamos que para a salvação é necessário que toda criatura humana esteja sujeita ao Pontífice Romano. Esse é um livro bem interessante sobre a história da teologia
da Reforma Protestante. É bom que os irmãos leiam. Essa busca pelo poder terreno fez da Igreja Católica uma instituição desacreditada espiritualmente. Observe que eu também nunca chamo de igreja cristã. Eu chamo de igreja católica, porque a igreja cristã estava fugindo da perseguição dessa instituição. E George, novamente, ele cita um teólogo contemporâneo dessa fase da igreja que diz: o mundo todo, o clero, todos os cristãos sabem que uma reforma da igreja é tanto necessária quanto oportuna. O céu e os elementos a exigem. Está sendo requerida pelo sacrifício do sangue precioso que sobe aos céus. As próprias pedras logo serão constrangidas a se unir a essas vozes. Então, olha, todos reconheciam que a Igreja Católica não tinha mais característica da Igreja Cristã. Ela precisava ser reformada, voltar a ser igreja. Bom, existe um projeto da Igreja Católica, surgido agora no século XX, chamado ecumenismo, e a proposta dela é trazer os protestantes, os cristãos, os evangélicos de volta, tá bom? E eles dizem no texto, se aproximar dos irmãos desviados. Então a proposta deles é nós nos submetermos a eles. Nós podemos nos unir a eles, desde que eles abandonem todas as heresias, e isso é fácil. É só abandonar todas as doutrinas novas que eles inseriram depois de Constantino, que na verdade foi o primeiro Papa. No livro Reforma Protestante, de Luiz Veiga, na página 27, ele diz: em 1492, o Papa Alexandre VI foi acusado de compra de votos para ser eleito, indicação de parentes para o cargo de bispos e cardeais, assassinato de diversos adversários. Então, esse é o histórico, tá bom, dessa instituição, nesse período que nós estamos vendo ali antes da Reforma Protestante. Então, nesse histórico nós vemos a instituição católica antes da Reforma Protestante e depois vamos ver o que os reformadores vão propor. Isso é importante para que vocês entendam qual a diferença entre Assembleia de Deus, Igrejas Reformadas e Igreja Católica Apostólica Romana. Deixando claro que a Igreja Assembleia de Deus, ela nunca foi uma igreja reformada, ela não deriva da reforma, ela não deriva da doutrina de Lutero, de Calvino, tá bom? Ela é uma igreja extra-reforma. Não é só a Assembleia de Deus que defende isso. A Igreja Batista também defende que ela não é uma igreja reformada. Ela já existia antes da reforma. A Assembleia de Deus não existia como instituição com esse nome, Assembleia de Deus, mas como cristãos, os cristãos sempre existiram, porque a Igreja Católica Apostólica Romana nunca foi uma igreja cristã.